são os mecanismos da voz? A voz, ela determina a própria personalidade de quem fala. Se estivermos alegres, se estivermos tristes, apressados, seguros, a primeira identificação desse comportamento é transmitido pela voz. Né? Você fala com a pessoa, você já sente que ela não está legal, só pelo tom da voz dela. É verdade ou não é? Desde a origem do ser humano até os dias atuais, nós adaptamos certas partes do nosso aparelho digestivo e certas partes do nosso aparelho respiratório. Para quê? Fabricar a fala. E construímos assim o nosso aparelho fonador. Porém, entretanto, a gente tem que prestar bem atenção, esse aparelho fonador, embora ele exista para a fabricação da fala, ele é uma adaptação do nosso organismo. E aí entra o ponto de atenção. Qualquer problema de ordem física ou emocional será imediatamente revelada através da voz. Então a gente precisa cuidar muito bem disso aí, porque senão nós vamos ficar com a voz prejudicada. Cada um tem um tipo de voz, não é verdade? Tipos de voz, por exemplo, do peito, temos a voz mais do nariz, temos uma voz mais caracterizada. Isso tudo porque existe o timbre diferencia completamente o som natural da voz humana quanto ao volume e à espessura. Alguns têm uma voz mais grave, uma voz mais aguda. A emissão da voz, o que seria a emissão da voz? É a entonação, é o volume que você está usando no momento, é a pausa que você está fazendo, é o ritmo que você está criando para apresentar uma mensagem. A inflexão, o que é a inflexão? É você realmente trabalhar as nuances da interpretação de um texto, por exemplo. E a dicção. A dicção realmente é a arte do bem falar. Nós vamos tratar disso aqui agora. Já já eu vou tratar melhor sobre isso. A entonação, basicamente, ela é o grau de elevação ou diminuição da voz. E aí a gente define isso como tom. Qual é o tom? O tom realmente é definido por esse grau de elevação da voz. A variação de entonação vocal com entusiasmo é um elemento chave em um discurso competente. E você que vai ficar aqui comigo até o final, eu vou apresentar um case incrível para você, falando sobre o que representa o entusiasmo num discurso. Quão poderoso pode ser o entusiasmo para alguém que está discursando. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pausa. A pausa é um elemento vital da comunicação e é essencial para um pronunciamento forte e intenso. Pausas auxiliam uma apresentação de várias maneiras. Que maneiras são essas? Transmite mensagem não verbal própria, fazendo o orador parecer mais relaxado, mais atencioso e seguro. Ajudam a compreensão verbal, dando tempo à audiência para absorver o conteúdo. Quem não dá pausa, geralmente, alguns até são apelidados, né? Metralhadora, já ouvi essa expressão de alguns, que não dá pausa. Professores, pessoas da área de comunicação correm muito, às vezes, para expressar seus pensamentos, sua mensagem. Então, nós precisamos dar pausa justamente para quê? Para dar sentido ao que estamos falando.